Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o trânsito de Mercúrio no signo de Peixes, quais são os principais aspectos que esse Mercúrio vai fazer, as principais conversas que ele vai fazer. Mercúrio, ele entrou aí no signo de Peixes no dia 9 de março, que está aqui para vocês às 22 horas e 32 minutos e 07 segundos e vai sair no dia 27, vai passar pouquíssimo tempo aqui no signo de Peixes, no dia 27 de março, às 4 horas e 44 minutos, Mercúrio deixa aqui o signo de Peixes e entra no signo de Áries. Vocês já devem ter visto ou ouvido alguma coisa a respeito desse Mercúrio no signo de Peixes que não é um bom posicionamento para ele, porque Peixes ele faz oposição para Virgem e Mercúrio é o regente de Virgem. E Peixes faz quadratura natural para Gêmeos e Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Ou seja, Mercúrio estando no signo de Peixes não é um posicionamento fácil e isso é verdade. Na verdade, Mercúrio no signo de Peixes é como se a gente quisesse falar alguma coisa, mas a gente está debaixo d'água. Ou seja, quando a gente está debaixo d'água, a gente não consegue falar claramente as coisas. A gente não consegue ter aquela agilidade, aquela rapidez de pensamento. Esse Mercúrio, ele exige da gente outras habilidades, ele acentua outras habilidades como a intuição, por exemplo, para que a gente deixe um pouquinho o lado racional, analítico, crítico, agilidade e rapidez no pensamento, astúcia, sagacidade. A gente deixa um pouquinho essa mente rápida de Gêmeos e super crítica e analítica de Virgem de lado e a gente deixa as águas falarem por nós, ou seja, é aqui com Mercúrio no signo de Peixes que a gente deixa a nossa alma se comunicar, que a gente deixa a nossa parte sensível, a nossa parte emocional falar muito mais alto do que realmente a nossa mente lógica. E é por isso que esse posicionamento é muito difícil, porque é difícil falar sobre sentimentos, é difícil falar sobre aquilo que a gente não consegue explicar. Sentimentos que a gente tem, sensações que a gente tem, intuições que a gente tem e geralmente a gente não consegue colocar em palavras. Tem um vídeo completíssimo de Mercúrio no signo de Peixes que eu vou deixar para vocês aqui. Inclusive, tem a playlist de Mercúrio em todos os signos que eu também vou deixar aqui no izinho para vocês, tá? Para vocês irem acompanhando. Mas é claro que Mercúrio em Peixes, ele consegue sim se expressar. Ele vai se expressar lindamente, belamente, se a gente entender como que esse Mercúrio funciona nessa energia pisciana. E como que Mercúrio funciona nessa energia pisciana? Primeiro, esse posicionamento traz para a gente uma interpretação do mundo de uma forma muito mais poética, muito mais sensível, muito mais artística, mística, intuitiva. Então, se você quiser expressar alguma coisa que talvez você não consiga explicar facilmente, essa passagem de Mercúrio no signo de Peixes é o momento ideal para você deixar a sua criatividade florir, desabrochar e simplesmente se expressar. Seja da forma que for, você pode se expressar através de um poema, de uma música, de uma composição que você venha fazer, através de uma arte ou através de um poema, de uma escrita, contando uma história com enredo ou criando uma história fictícia com personagens fictícios, ou seja, de alguma forma você vai conseguir se expressar ou até mesmo, muitas vezes esse Mercúrio no signo de Peixes acentua a nossa mediunidade. Todos nós somos médiums, todos nós temos alguma habilidade, alguma faculdade mediúnica. Alguns desenvolvem e trabalham e outros não. Outros têm, mas não sabem que têm, não utilizam. Quando vem aquelas informações, aqueles insights, aquele arrepio, aquele sonho cheio de simbolismo, a pessoa finge que não viu, não gosta daquilo, passa uma borracha e apaga. Por isso que tem pessoas que não desenvolvem e tem pessoas que desenvolvem as suas habilidades mediúnicas. Enquanto Mercúrio está no signo de Peixes, é um momento incrível para a gente prestar atenção nos nossos sonhos, em todos os simbolismos que vêm através dos sonhos e todos os símbolos que surgem através
do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Você está andando aí para comprar um pastel na padaria antes de voltar para o trabalho, você passa ali, vê um pôster, anúncio, vê alguma informação, recebe alguma informação no seu celular. Aquilo ali pode ser uma chavezinha, pode ser um clique que te dê, que pode te passar informações. De repente você vê uma nuvem, você vê um pássaro, você pode ouvir uma música, aquela música te remeter a algum momento da sua vida, alguma história do seu passado, e aquilo ali, de repente, ser o gancho certo, porque a gente está em um momento em que os ganchos de Júpiter e Peixes e Sol aí, a gente está com um anzol. Eu costumo dizer que Sol, iluminando essa energia pisciana, é como se fosse esse anzol pegando informações do nosso subconsciente, trazendo para a superfície para que a gente trabalhe no consciente. E nada melhor do que ter Mercúrio aqui para a gente interpretar aquilo que a gente sente, aquilo que está inconsciente, aquilo que está num campo incompreensível, aquilo que está nebuloso. Mercúrio, ele vai ter a capacidade, de alguma forma criativa, ele vai trazer uma tradução para aquilo que a gente está sentindo, para aquilo que não tem nome, para aquilo que não tem sentido. Ele vai trazer. Mercúrio é lindíssimo aí porque ele tem esse papel. É quando a gente tem a oportunidade de entender algumas informações. É claro que Mercúrio aqui, se a gente não souber utilizar, como que esse Mercúrio vai se expressar na energia pisciana? Primeiro, as fontes podem ser sempre nebulosas, falsas, obscuras, fontes erradas, fontes fantasiosas e iludidas. Ou seja, a tendência de quem não sabe trabalhar esse Mercúrio em Peixes é mergulhar mais ainda em ilusões. Por isso que é importante ter cuidado, porque aqui é muito fácil criar fake news, cair no conto do vigário, ver pessoas sendo iludidas pelo canto da sereia. É aquilo, né? Mercúrio, ele entra aqui nas águas de Peixes, lá nas profundezas dos mares. Como dentro das águas Mercúrio não fala, o que vai acontecer aqui? Mercúrio vai cantar, por isso que aqui nós temos também o canto da sereia. Mercúrio em Peixes, ele muda a sua forma consciente, lógica ou até mesmo estratégica para uma forma sutil e sensitiva de se expressar. E é importante a gente se adaptar. Tem gente que não sabe lidar com esse mundo sensível e intuitivo. Tem gente que não sabe lidar com os sinais e com o místico, né? Tudo aquilo que é místico, a pessoa olha e fala, socorro, isso aí é coisa do diabo. Né? Então tem muito disso aí também quando Mercúrio está aí. Então as pessoas podem distorcer também as informações nesse sentido, né? De colocar como uma coisa sombria, uma coisa má, coisa do diabo, e assim criar um escarcéu também. A linguagem de Mercúrio aqui em Peixes, gente, é uma linguagem mágica, poética, mística e que inspira mesmo. Então, se você quer se inspirar, aproveite esse Mercúrio no signo de Peixes. Ah, Débora, mas eu não posso me inspirar e fantasiar demais e me iludir demais? Pode. Portanto, que você não faça nada muito importante no sentido de prejudicar um trabalho, alguma coisa sua, aí você guarda para você. O importante desse Mercúrio também é você deixar sua imaginação solta, livre, leve, solta. Lembrando que o signo de Peixes é um signo mutável e Mercúrio ele lida muito bem com energias mutáveis, até porque Virgem é mutável e lembrando que Virgem é o oposto complementar de Peixes. Virgem complementa Peixes. Então, Mercúrio estando aqui, nessa energia mutável, ele se sente bem, ele gosta dessa mutabilidade porque ele rege também Gêmeos, e Gêmeos é o signo mais mutável do zodíaco. Então, imagina, ele está bem ali nesse sentido, né? Energia mutável de Peixes. Então, ele está pronto para mudar de ideia, ele está pronto para mergulhar nessas águas profundas de Peixes e entrar nesse mundo lúdico, poético, místico, espiritual. Falar a língua dos anjos aqui é a coisa mais linda do mundo. Aqui as mensagens podem vir por psicografia ou todo tipo de mediunidade, né? Você se comunicar por mensagens, vamos colocar assim, extraterrestres. Às vezes é difícil dizer que os espíritos, por exemplo, eles são extraterrestres. Muitos deles estão em outras realidades, em outros planetas, em outros lugares do universo e vêm para cá
para passar mensagens para a gente. Mas eles estão utilizando uma matéria muito mais sutil que a gente não enxerga. Mas muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente psicografa, muitas vezes a gente intui, muitas vezes a gente desenha, a gente pinta alguma coisa, a gente coloca ali numa nota musical, numa apresentação que a gente venha fazer, em um filme que a gente crie. E é claro, você não precisa criar um filme, mas você pode assistir um filme que tem uma mensagem específica para você. Você pode ouvir uma música que tem uma mensagem específica para você. Uma música que pode despertar dentro de você algo. Ou quem sabe você colocar em frequências, aí, músicas em certas frequências que venham a ativar partes do seu cérebro. Mercúrio aqui trabalha no campo quântico, sutil, de vibração. Nada de Mercúrio, nada que está no mundo concreto, e sim no mundo vibracional. E é importante a gente ter essa consciência. Mas vamos lá, vamos entender como é que esse Mercúrio ele vai trabalhar pelos trânsitos, tá? Eu vou mostrar para vocês os principais aspectos. Então aqui, olha, no dia 17, dia 9 de março, Mercúrio entra aqui no signo de Peixes e no dia 17, o que que acontece? Mercúrio e Urano conversando. Gente, pensem no que é isso aqui. Na força de dois planetas, lembrando que Urano é a oitava maior de Mercúrio. Ou seja, Mercúrio fala uma linguagem mais terrena, esse idioma, esse músculo dentro da nossa boca que faz com que a gente se comunique, é a nossa mente, o nosso cérebro, como esse cérebro funciona, o lado direito, o lado esquerdo, tudo isso está relacionado a Mercúrio, no sentido mais mundano. Urano é uma oitava maior de Mercúrio, é uma mente cósmica, é uma mente elevada, uma oitava maior, que alcança níveis de pensamentos muito mais elevados. Mas aqui, gente, é quando a nossa intuição fica bem aguçada num sentido futurista, ou seja, se você quer colher informações, quer ter insights sobre alguma mudança, alguma transformação que você queira fazer, algum caminho que você queira ir, esse momento aqui, desse dia 16, dia 17 de março, tá maravilhoso para isso. Então fiquem atentos aí durante esse período. 17 é quando a gente tem o aspecto exato e 18, 19 a gente continua sentindo. Lembrando que a gente vai ter uma lua cheia acontecendo aqui no dia 18 de março. A gente vai ter a lua cheia acontecendo aqui no signo de Virgem, com esse Mercúrio conversando com Urano. É claro, gente, que Mercúrio conversando com Urano, quando está na jogada, podem surgir surpresas e acontecimentos totalmente imprevisíveis, como, por exemplo, acidentes estão sempre relacionados a Urano, de alguma forma, coisas que nos surpreendem. Então, falando de Mercúrio em Peixes e Urano em Touro, a gente pode vir a ter problemas, surpresas, acontecimentos súbitos com água, toda forma de transporte marítimo, submarinos, como a gente está tendo guerra aí acontecendo, né? Os submarinos entram aqui nessa configuração. Acidentes, por exemplo, com jet ski, barcos pequenos, barcos grandes, tudo isso entra nessa configuração. Portos podem ter problemas, navios de grande porte, inclusive esses barcos que ficam ali em portos, né, que fazem um translado aí internacional, porque Mercúrio vai fazer conjunção com Júpiter. Então, toda forma também de transporte internacional pode ter um destaque aí durante esse período de 14 a 20 de março, tá bom? Então, fiquem atentos aí com isso. E isso inclui problemas com eletricidade, rompimento de alguma coisa, ver uma estrutura se romper, isso pode acontecer também, até porque Marte vai estar fazendo aí quadratura para Urano. Esse período pode ser um período bastante delicado também em termos de acidentes com fogo, inclusive agravar alguma coisa relacionada à guerra, tá? E com Mercúrio em Peixes, as coisas podem ser feitas de uma forma oculta, né? O inimigo pode estar ali, porque o signo de Peixes representa também um inimigo oculto, então o inimigo pode estar oculto ali dentro das águas e de repente vir aí uma grande explosão, uma grande surpresa e todo mundo se surpreender em relação a isso. E aqui também a gente tem que lembrar que Mercúrio também fala sobre o comércio,
o comércio, de repente aqui a gente está falando de comércio de gás, petróleo, porque de certa forma esses são os combustíveis aí para os meios de transporte também, tá? Então fiquem atentos a isso. Então aqui no dia 18 a gente tem a lua cheia no signo de Virgem, que vai acontecer, lembrando que a gente vai ter a lua cheia e o regente da lua cheia, que é Mercúrio, porque rege aqui Virgem, vai estar lá em Peixes, fazendo oposição para essa lua. E isso aí tem um simbolismo, mas quando chegar a lua cheia, eu explico isso para vocês. Aí no dia 21, a gente tem aí Mercúrio e Júpiter fazendo conjunção, só que essa conjunção vai ser às 3h06, tá? Mercúrio aqui ele tá passando rápido, então a gente tá aqui, olha, às 22h32, então Mercúrio já andou 2 graus aqui. Mas ali na madrugada desse dia 21 de março, Mercúrio faz conjunção exata com Júpiter, mais uma vez às 3h06. E aqui, como vocês podem ver, a Lua vai estar em Escorpião, muito próximo ali, inclusive do nó do sul. E Mercúrio já vai começar a fazer aí também os seus aspectos com o nó do sul e o nó do norte. Mais uma vez, esse momento pode ter muita relação com o estrangeiro, com toda a forma de comércio e de negociações estrangeiras aqui. Isso aqui também pode representar caminhos e fugas de refugiados, pode intensificar isso, mas também pode ser um caminho aí de morte, de muitos problemas nesse sentido, porque a gente está falando de uma via aberta vindo para a Lua e o nó do sul em Escorpião. Lembrando que Escorpião tem 2 regentes, Plutão e Marte vai estar fazendo a sua quadratura quase exata com Urano ali no signo de Touro. Esse momento é um momento muito tenso em relação às questões da guerra. Tá bom? É importante a gente ter isso em mente. Mas trazendo isso para a nossa vida pessoal, esse momento é um momento mágico para quem quiser trabalhar as suas dores, os seus traumas e as suas questões mal resolvidas, principalmente do passado. Aqui é quando a gente tem uma compreensão ou uma visão muito ampla de algo que parecia para a gente difícil de entender, difícil de enxergar e de repente ou a gente recebe uma lente de aumento ou a gente consegue ver um quadro maior. Isso aqui pode ser uma mudança muito importante de percepção de algo, uma mudança no entendimento de uma crença limitante, de uma crença que te aprisiona, de alguma coisa que te impede de ser livre, de ser solto, de ser alegre, de ser feliz. Essa conjunção pode trazer informações que podem ser uma virada aí de chave na vida, porque os nodos estão envolvidos e Urano também. E Marte, lembrando, Marte é um planeta de direção. Então, com esse aspecto acontecendo entre Urano e Marte, isso pode simbolizar simplesmente essa mudança de rumo, mudança de direção. Fácil pode ser que não seja, pode ser bastante surpreendente também. A gente de repente pode ver a vida em uma direção e de repente ela dá uma guinada de 180 graus. Quando você olha, você está olhando para o lado oposto daquilo que você via. Está tudo do avesso. E quando a vida fica do avesso, a gente precisa tentar reorganizar as nossas ideias. E é isso que Mercúrio talvez venha a sofrer aqui nessa conjunção de Júpiter aí com Mercúrio. Lembrando que Júpiter não é um planeta que Mercúrio entende tão bem, porque Júpiter ele rege também o signo de Sagitário, que é o oposto de Gêmeos. Aqui, que é onde Mercúrio rege. Então, esses dois aqui precisam entrar em um entendimento, em uma compreensão, em um acordo. É como se a gente tivesse que fazer um acordo aí. Então, é bem interessante isso aqui. Isso aqui pode ser bastante desafiador junto com todos os outros aspectos, tá? Porque Saturno está cada vez mais próximo aí dos nodos lunares, fazendo essa tensão. Eu fiz vídeo explicando para vocês, falando sobre esse ponto crítico e kármico para o ano de 2022. Eu fiz um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar no izinho aqui para vocês também. Vale super a pena ver, porque esse Mercúrio está aí mediando as conversas com os nodos lunares, tá? Para esse período, esse ano de muita transformação, muita crise, muita morte e renascimento, muitos ganhos e muitas perdas. Então, a gente está aí passando por momentos difíceis. E sim, algumas transformações podem acontecer nessa primeira conjunção de Mercúrio com Júpiter.
E o aspecto exato vai acontecer no dia 23 com os nodos, tá? Mercúrio vai chegar aqui a 23 graus e vai fazer o aspecto exato com esses nodos lunares no dia 23. Mas a gente já está sentindo aí, desde a lua cheia aqui, a gente já está sentindo esses aspectos todos. E nesse mesmo dia 23, sabe o que acontece? A gente vai ter Netuno, Mercúrio e nodos lunares a 23 graus. Gente, isso é muito forte. Mercúrio e Netuno juntos aqui no signo de Peixes é um encontro muito poderoso, já é um encontro delicado, que geralmente é aqui que a gente percebe um mundo que a gente não está tão habituado, que não está ali inserido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. São acontecimentos e interpretações da realidade de uma forma um pouquinho mais dolorida, um pouquinho mais sensível. É quando a gente tem que entender o mundo pelo lado de lá. O mundo que não é físico, o mundo que é intangível, o mundo que é espiritual, que não tem forma. E quando a gente entra em contato com esse universo, quando a gente sente esse universo, muitas vezes a gente se sente iluminado, a gente sente que a vida muitas vezes é um milagre, muitas vezes a gente tenta entender o que é a morte, o que é não ter forma, não ter corpo, não ter posses, não ter nada, né? Porque o signo de Peixes é isso também, é o último signo do zodíaco, ou seja, é onde tudo é desconstruído para a gente começar de novo, nascer de novo. Então, o signo de Peixes tem isso, é dissolução, tudo é dissolvido, tudo aquilo que é construído, firmado, de alguma forma dilui. E quando a gente entra nessa dissolução, quando a gente percebe que a gente está perdendo o nosso ego, perdendo essa conexão com o nosso eu, e a gente está se conectando ao todo, se unificando novamente, se unindo ao todo, muitas pessoas podem achar isso lindo e outras podem entrar em pânico. Esse momento pode ser um momento de surto coletivo, de despertar para algo muito maior, muito mais delicado, mas também pode ser um grande mergulho em fantasias, ilusões, mentiras, falsidades e coisas do tipo. Cuidado aqui com o canto da sereia, apesar de, Débora, mas não são aspectos bonitinhos, azuis e rosinhas que estão aí? São, mas estão conversando com os nodos lunares, num eixo super tensionado e muito perigoso. Esse eixo aqui é um eixo de morte e renascimento, é um eixo de perdas e ganhos. É um eixo de poder, de recursos e falta deles. Ou seja, é muito delicado esse eixo aqui. Tanto o eixo de Peixes e Virgem e o eixo de Escorpião e Touro, eu já falei sobre isso na série que eu falo sobre os nodos lunares. Tá bom? Eixos nodais. Ali tem uma série, eu vou deixar no izinho aqui para vocês também, que eu falo sobre os nodos em todos os signos. E eu falo no eixo Peixes e Virgem, que é um dos mais difíceis. E eu falo no eixo de Escorpião e Touro, que é um dos mais difíceis. Os dois eixos mais difíceis que a gente tem são esses dois. Então, essa conjunção está conversando com os nodos em um ponto muito delicado. E isso aqui pode trazer, sim, questões com, mais uma vez, conversando com o nodo sul, pode indicar mortes. Marte está ali conversando ainda, fazendo quadratura com Urano. Pode ter relação com Plutão aqui, que ainda está aspectando esses nodos. Nós temos aí uma guerra em andamento, Marte está ali tensionando Urano também. Nesse momento a gente vai ter a Lua fazendo quadratura para esses planetas aqui também. Ou seja, é um momento de tensão no céu e também trazendo uma tensão internacional, tensão com barreiras, barragens, com coisas relacionadas à água. A gente pode ter alguma questão aí com ondas, tsunamis, terremotos com Marte e Urano mexendo aí as terras, trazendo instabilidade para as terras também. Essas terras podem ser terras do fundo do mar e trazer aí tsunamis. Isso aqui pode trazer muita água, problemas também em encanamentos, né? Coisas que estão ali debaixo da terra ou por dentro das paredes. Ou seja, tem tudo isso aí que pode ser mais uma vez um estopim. A gente está falando de mais uma vez Mercúrio, Urano, acionando essas forças aí e trazendo possíveis acidentes. Mas aqui essa conjunção, esse dia 23 de março, que é o ápice disso, é aonde a conjunção exata acontece. Lembrando que a gente pode sentir dias antes e dias depois ainda essa energia. Isso aqui pode ser um despertar para a espiritualidade muito mágico.
pode ser um despertar artístico incrível, um despertar de consciência mística e espiritual muito, muito forte também. De repente é aqui que a gente vem a receber insights e informações que talvez venham a transformar e a mudar a nossa realidade, o entendimento dessa realidade, não da realidade física, mas da realidade inconsciente ou do nosso subconsciente. Mas lembrando que aqui a gente pode vir a ter também fuga de presos, rebeliões acontecendo de alguma forma em algum lugar dentro das nossas vidas, alguma rebelião acontecendo dentro do trabalho, dentro de alguma esfera da sua vida que pode trazer esse tema, mas também dentro das penitenciárias e, obviamente, muito movimento de pessoas, de gente como uma onda fugindo de alguma coisa. Mercúrio pode representar pessoas, pode representar carros, meios de transporte e nessa configuração pode representar uma grande onda indo para algum lugar. Ondas de pessoas, onda de carros, ondas de informações, de alguma forma, de dados, pode ser nesse sentido também, tá? Isso aqui, inclusive, é muito delicado que quando acontecer, eu vou fazer vídeo para vocês explicando mais a fundo quais são as tendências dessa conjunção aí de Mercúrio com Júpiter e Netuno. Tá? Lembrando que aqui o Sol já está no signo de Áries, no dia 20 a gente vai ter aí, olha, o Sol entrando no signo de Áries, a gente vai ter o nosso ano novo astrológico acontecendo, e o ano novo astrológico vai acontecer praticamente com uma conjunção de Mercúrio e Júpiter. Bom, mas aí no dia 26 a gente tem Mercúrio finalmente saindo do signo de Peixes e entrando no signo de Áries, tá? Mas aí a gente já tem uma aproximação de Júpiter e Netuno acontecendo. Que essa é a conjunção do século. Inclusive, eu fiz um vídeo para vocês lá em 2021. Foi onde eu fiz o vídeo explicando essa raríssima conjunção de Júpiter e Netuno, falando dos 166 anos de ciclo dessa conjunção em Peixes, que eu vou deixar no izinho aqui para vocês também no final do vídeo, onde eu explico detalhadamente esse grande evento, né? O evento ele não está acontecendo com a conjunção de Sol com Júpiter, de Sol com Netuno, isso aí acontece todo ano. Agora, a conjunção de Júpiter e Netuno, esse é o evento. Não é a conjunção de Sol com Júpiter, nem a conjunção de Sol com Netuno, tá bom? Só para vocês entenderem. O grande evento é esse aqui. O que vai acontecer, para vocês terem uma ideia, vou só mostrar para vocês aqui, olha, que vai acontecer a data exata entre 11 e 12 de abril de 2022. Tá bom? É aqui que vai acontecer esse grande evento raro, essa conjunção raríssima que ocorre a cada 166 anos de Júpiter e Netuno, que são os dois regentes de Peixes se encontrando em Peixes, no próprio reino, tá? Então, no dia 26, Mercúrio sai do signo de Peixes e entra no signo de Áries, e aí pronto, a gente termina esse trânsito de Mercúrio aí no signo de Peixes, tá bom? Gente, é isso, esse foi o vídeo falando sobre esse trânsito de Mercúrio no signo de Peixes. Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como que esse planeta ele se comporta nessa energia. É uma passagem muito rápida, eu desejo que a gente aproveite da melhor forma possível, lembrando que aqui a gente tem oportunidades incríveis do despertar da nossa força criativa, artística, intuitiva, mística, espiritual. Aqui é aquele momento que a gente tem para conversar na linguagem dos anjos, de fabricar sonhos, porque esse planeta em Peixes, ele fabrica sonhos. Então, se você quer fabricar, se você quer criar o seu mundo místico, espiritual e de sonhos, esse é o momento de fazer isso. Tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.